Vamos voltar para o seminário 24. Qual foi a única lição que a gente estudou em Lacan? Gente, qual foi a única lição que a gente estudou em Lacan no seminário 24? Lançou o que é? Esse é o título O título. do livro. A lição que nós estudamos foi a lição, Núbia, ajuda o povo aí. É a 1? É a 1. Nós só estudamos a lição 1, gente. O trem é tão fácil que vocês ficam assim, não, não pode ser, não pode ser, não pode ser, né? Mais especificamente, Núbia, as 6 primeiras páginas, não foi? Mais ou menos isso. Pois é, que vale por um livro. Que vale por um livro. E, principalmente, gente, a gente passou um semestre inteiro falando, e é uma ousadia a gente, esse grupinho aqui de pé rapado, nós somos tudo pé rapado, gente. Eu sou pé rapado na psicanálise. O Christian falou que é para eu parar de pensar como uma eleva, agora que eu sou uma grande teórica. Mas ainda não comecei a pensar como uma grande teórica. Então, vamos aproveitar que nós somos pé rapado. Mas como que um bando de pé rapados psis estão pensando em redefinir o conceito de inconsciente? Redefinir entre aspas. Pegar ele como ele está apresentado pelo Lacan, né? E dar conta de botar ele no mundo. Nós não estamos numa luta para falar melhor de inconsciente? Para não falar que inconsciente é só um baú cheio de informações escondidas? Qual é a nossa... O negócio é muito sério. Agora, o inconsciente, o que Lacan, praticamente no último livro dele, Clínico, ele começa falando: o inconsciente não é inconsciência. Por favor, alguém pega o Google e acha a definição de inconsciência. E alguém pega o Google e acha a definição de inconsciente. Já peguei aqui de inconsciência. Leia para a gente. Qualidade, caráter ou estado de inconsciente. Ausência de consciência. Então, peraí. Então, a gente poderia dizer que o Lacan está falando o inconsciente, quando ele fala o inconsciente não é inconsciência, a gente poderia dizer o inconsciente não é inconsciente. Poderia. Gostaram? Seria puro Lacan. Puro Lacan. A Núbia já pegou. Gente, o inconsciente não é inconsciente. Ele tem consciência? Tem. Ele tem consciência. Ele tem consciência. E aí, o que dá de... Quem lê de inconsciente? Eu peguei aqui do inconsciente. Está escrito assim, o primeiro site está assim: o inconsciente é a maior parte que constitui o aparelho psíquico. Nele estão contidas as nossas lembranças e memórias que não estão ao alcance da consciência. Os processos mentais que surgem do inconsciente emergem sem a nossa percepção consciente da realidade. É a definição freudiana, não é? Deixa eu fechar aqui, que está fazendo muito barulho. Não é legal essa definição que o Alessandro achou? É a tradicional, não é? É a que todo mundo diz. Ele está errado? Não, não está errado. Mas vai além disso. Veja bem, tem desconhecido. O Lacan fala assim, que a gente não sabe que sabe. Então, a gente sabe, mas a gente não sabe.
Então, se a gente não sabe, é desconhecido. Tem uma dimensão de desconhecido no inconsciente? Tem. Tem. Só que, olha só, gente, olha a retórica. Quando uso uma citação do Lacan, eu agradeço vocês fecharem. O pessoal está tudo fechado. Que bonitinho de vocês. Porque lembra que dava dando ruído? Agora, aí vocês abrem para falar, gente. Pelo amor de Deus, eu gosto de gente que fala. E aí, voltando, o Lacan fala assim, quando ele fala da perda da placenta, ele fala assim, ele está falando do sofrimento de perder a mãe, né? Desse sofrimento da perda do corpo da mãe. Aí ele fala desse jeito, sem mais sem menos, ele fala assim, isso está no meu livro, que não é a perda do outro que causa sofrimento, é a primeira respiração. Eu não tenho a citação de cor. A hora que você fala assim, tá vendo? Lacan está falando que não é a perda do outro que causa sofrimento. Não é. É a primeira respiração. Mas aí tem um monte de outros lugares que ele está falando que a perda do outro causa sofrimento. É que ele quer enfatizar tanto, que a primeira grande dor é a entrada de ar, que ele fala a intromissão de um mundo outro. Olha o tanto que o Lacan é poético, Val, olha o tanto que Lacan é poético. A intromissão, como se entrasse uma coisa material dentro do bebê, a intromissão de um mundo outro. Qual mundo outro? Aéreo, vazio, que cria a desgraça da angústia. Entendeu? Que eu converso com todo mundo, e quem viajou comigo sabe, com os motoristas de táxi, tudo, quem chega perto de mim, eu converso, e todo mundo fala, mas isso é muito lógico. E eu faço de propósito, gente, porque quando eu falo na psicanálise, as pessoas nem escutam. Se eu não ficasse escutando os fora da psi, eu não teria continuado a minha pesquisa. E o único motorista de táxi que não concordou comigo, já contei essa história para vocês, lá em Paris, voltando da La Villette, lembro direitinho, uma viagem longa, ele era, como é que chama? Fundamentalista. Ele era islamita. Não, senhora! Se Deus quisesse que a gente... como é que ele falou? Assim, a gente nasce na hora certa. A gente não nasce prematuro, porque Deus fez assim. Senão, se ele quisesse, a gente já nasceria pronto. Eu falei, então quando o bebê nasce e só toma leite, e depois ele desmama, depois é que ele vai comer comida sólida, então ele teria que nascer comendo comida sólida também, nascer pronto. Aí ele falou, madame, vous avez raison. Até esse viu uma lógica. Gente, vocês não têm ideia, a Luciane é a maior divulgadora da psicanálise, entendeu? É uma coisa incrível, entendeu? Aonde? Pouco importa onde, né? Pouco importa onde. Pouco importa onde, aonde ela parar. Ela mesma, entendeu? Eu dizer assim. Então, voltando, inconsciente. Então, aí, o inconsciente é escondido? Ele tem essas dimensões. Então, não é que ele não seja escondido, ele não é só isso. Ele se mostra o tempo todo. São outras qualidades que ele tem. O tempo todo, eu estou dizendo, ele se mostra o tempo todo. E ele se mostra, eu fiz umas frases aqui muito interessantes, mas lembra que eu quero falar só duas coisas. Está muito claro para vocês que Seminário 24 do Lacan, ele fala do inconsciente. Ele começa fazendo o quê? Reposicionando, para dizer
De novo, volta, Alessandro, lê a sua frase. O inconsciente é o que o Lacan está querendo ir além disso aí. Ele fala, o inconsciente é a maior parte que constitui o aparelho psíquico. Tudo Nele, bem, a gente sabe que ele é predominante na gente. continua? Sim, Nele estão contidas as nossas lembranças e memórias que estão ao alcance da consciência. Os espera aí só um pouquinho. processos... Peraí. Hum, Gente, eu gostaria de dizer para vocês, se vocês quiserem decidir, não, desistir de mim, eu ia falar decidir, mas desistir de mim, aproveitem agora, porque eu voltei dessa viagem muito pior. Em que sentido? Eu estou lenta, eu estou usufruindo dos momentos. Negócio de pressa comigo, entendeu? Então, vamos voltar. Vamos voltar, porque eu estava discutindo com os meninos antes de o livro que, que você, Alessandro, traduziu, acelerar, que a gente precisa acelerar o raisonnement, acelerar o juízo, ter juízo, porque a gente tá acelerando tudo. E quando o próprio Jorge Forbes fala, sem perceber, que a clínica do século XXI é a clínica do basta, é a clínica de eu já posso fazer com que eu posso fazer com que eu já tenho. É nesse sentido. Nós temos um excesso de consumo de tudo e um excesso de velocidade. Aí esse filósofo francês que acaba de lançar esse livro que fala velocidade, então, por favor, tenham velocidade, tenham rapidez para criar juízo. Porque se a gente não criar juízo, nós vamos nos destruir e destruir o planeta. Então, é essa coisa de vamos usufruir, vamos retomar. Vamos retomar, Alessandro? Segunda frase. Então, é a parte maior do nosso aparelho psíquico. Sim, o que mais? E aí ele termina com o último parágrafo assim, os processos mentais que surgem do inconsciente emergem sem a nossa percepção. Não dou conta. Eu só tenho 2 neurônios. Volta. Lê desde o começo. Fala a primeira frase. Desde o O começo. inconsciente é a maior parte que constitui o aparelho psíquico. Ok, essa é uma ideia. Concordamos. Segunda frase. Nele estão contidas as nossas lembranças e memórias que não estão ao alcance da consciência. Espera aí. Neles estão contidos as memórias e as lembranças. É fato? Todo mundo concorda? Lembrando que essas memórias, os traços, né, é aquela história da linguagem, aquela história do instinto, que o bebê nasce para aprender. E aí ele assimila, ele aprende a língua, os costumes, os valores, aprende a se emocionar. Tudo isso faz parte do inconsciente, é uma caixa, é um HD. Nós podemos chamar, não podemos, Alessandro, de HD isso aí, né? Sim. Guarda informação. Ok. Segue. Terceiro. E aí ele né, na hora que ele termina, né, as lembranças e as memórias que não estão no alcance da consciência, ele fala, né, os processos mentais que surgem do inconsciente emergem sem a nossa percepção consciente da realidade. Concordam ou discordam? Quer que ele leia de novo? Leia de novo essa terceira parte. Os processos mentais que surgem do inconsciente emergem sem a nossa percepção consciente da realidade. A Eu gente... concordo. Então, vamos lá. Guarda essa frase. Guarda essa frase. O que está no inconsciente aparece ou não aparece? Parece. Sem o sujeito Aparece. saber. Aparece. Sem o Parece, sujeito saber que ele está mostrando. Parece. Essa é a Velado. grande tchan. Velado. É. Velado. Esse é o grande tchan.
do inconsciente. A gente mostra o tempo todinho quem a gente é, sem se dar conta que a gente está mostrando. Agora, há que ter bons leitores. Então, o Lacan fala, nesse final, que a questão é ler a escritura, ler o que está sendo mostrado. Porque se não ler também, não existe. A grande diferença de um analista é que ele lê. Só que hoje a gente acrescenta, antes se falava escuta, né? O analista escutava. Hoje a gente escuta, a gente olha, a gente cheira, a gente toca, a gente também usa a sensorialidade para perceber as manifestações do inconsciente. O que ele está mostrando, o que a pessoa está mostrando de si sem saber. Aí, eu acho que é por isso que ele fala que o inconsciente não é o inconsciente. Porque se diz convencionalmente, originalmente, que o inconsciente era o desconhecido, era o escondido, e ele é mostrado. Então, ele pode Isso. falar, o inconsciente não é o inconsciente. O inconsciente não é inconsciente. Tira Não é esse segundo ó. inconsciente, Tira esse exatamente. segundo ó. O Exato. inconsciente não é inconsciente. Perfeito. E, Perfeito. para além disso, na continuação do título, ele está propondo algo novo para o inconsciente. Só que ele não fala assim, ó, gente, é isso aqui. E ele não, ele fala. Não. Muito pelo contrário. Ele Ele fala fala, o que mas é. ele não fala exatamente. Sim, mas quando ele Porque é para fala cada um. da piada, quando ele fala da piada, ele fala: o inconsciente se manifesta sob o modo piada. O que é? Quando eu conto uma piada, então vou contar, gente, eu estou lembrando de uma piada agora que me contaram, eu esqueço todas, essa eu ainda estou lembrando. Vamos lá. A piada. Um cara, um velhinho, assim, com seus 80 anos de idade, foi para o geriatra, o médico dele, falando: doutor, eu quero viver até os 80 anos. Não, eu quero viver até os 100 anos. Olha eu falando dos 80. Eu quero viver até os 100 anos. Quero viver até os 100 anos. E aí o médico falou: e o que o senhor faz? Não, é o seguinte, eu não bebo, eu não fumo, eu não como picanha. Não, o médico perguntou: você come uma picanha? Não, eu não como picanha. Aí o senhor tomou uma cervejinha? Não, eu não bebo, não tomo cervejinha. Aí você assim: o senhor transa de vez em quando? Não, eu não transo. E aí o médico virou para ele e falou: então você quer viver até os 100 anos para fazer o quê, meu amigo? Ninguém riu. Eu já conhecia essa, por isso. Não, mas aí é que tá. Então, olha que interessante. A piada, ela exige que aquele que escute tenha uma interpretação. Porque quando a gente começa a rir, é porque a gente pensa: se esse cara não faz nada de bom, para que viver mesmo? Talvez se ele tivesse falado, infelizmente o senhor já morreu. Poderia ser uma Boa, resposta também, né? Boa. Mas a ideia, e aí a gente já cai para tudo que eu estou querendo falar para vocês hoje, é que isso nosso que foi colocado, o discard, né? Que a gente não só foi colocado nas trocas humanas, as informações que a gente recebeu, mas isso continua para a vida toda. Só que a gente sabe que o que aconteceu na infância estrutura a gente de uma maneira muito forte. É igual ao português, falamos a língua portuguesa. Podemos aprender outras? Podemos. Nunca vai ser como uma criança. Não vai ter nem a perfeição da pronúncia dos sons, né? Nem as sutilezas e nem a carga emocional da língua materna. Ponto. Todo mundo sabe disso. Então, esse conteúdo enorme que a gente introjetou, conteúdo inclusive de quem nós somos e de quem as outras pessoas são, do que a vida é. Ah, eu sou feia,
eu sou burra, ou eu sou muito inteligente. Tudo isso está lá. Eu tô simplificando as coisas. Agora, como é que isso aparece? E vocês podem até me perguntar, Luciene, por que essa história do inconsciente ter que disfarçar? Disfarçar. Vão comigo e vamos. Eu convido vocês a botar isso à prova. Presta atenção, todo mundo. Val, eu acho que a Val talvez possa pensar isso muito bem. Porque século XX, 19, 20, Terra 1, sendo o mundo dos ideais, então tem regras. Regras que cada um tem que se enquadrar na regra para viver em sociedade. Então, tem o papel do pai, da mãe, do professor, do aluno. E quando a gente não faz segundo as regrinhas, né, Desirê? A Luciene, como psicanalista, Desirê sabe muitíssimo bem disso, ela sai da regra. Totalmente, da regra de ser psicanalista. A Núbia também. Núbia estava comentando isso. Essa viagem a Paris que eu fiz com 10 pessoas. Não é coisa de analista. Não é. Não é. Então, havia, né? E o mundo se orientava pela checklist de cada posição. E isso fazia com que as pessoas dessem conta de conviver juntos iguais. E havia muita mentira. Por que muita mentira? Eu não estou sendo moralista. Porque, por exemplo, um pai, né, não podia errar, tinha que saber tudo, então tinha aquela história assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque filho não podia nem criticar os pais. Mão na cara, mão na boca. Se criticasse assim, falar, mãe, mas a senhora fala para a gente não mentir, mas a senhora mente. Quem não é a mãe que estava sendo inconsistente, é o filho que não pode falar isso da mãe. Todas essas mentiras era para sustentar os ideais, porque a gente não dá conta dos ideais, a gente não dá conta de fazer, de se colocar. Sim. Mas, assim, as regras, né, elas fazem parte de uma organização. De uma organização civilizatória. Quer dizer, claro. As regras elas têm um porquê para a coisa funcionar. Né? Então, assim, a gente, como analisandos e analistas e tal, a gente sabe que algumas vezes a gente pode quebrar a regra e não tem problema nenhum. Exatamente. Não é? Quer dizer, mas é o savoir-faire. Às vezes é legal quebrar as regras, às vezes não é legal. Perfeito, muito Não bem. Essa que é a ideia, claro. Porque senão você vai para o extremo, entendeu? Exatamente. E aí é a mesma coisa. Muito bem, ótimo. Aí, o que eu quero dizer é que de ficar só na regra para existir como cultura era muito aprisionador. Então, até o inconsciente ele é cultural, gente. Eles são as informações culturais que são passadas para as gerações que vão nascendo de maneira universal alguns valores, de maneira singulares, quer dizer, algum grupo, e de maneira absolutamente, de maneira particular de grupos, e absolutamente singular na história de cada um de nós. Tem coisas que são informações que vieram por causa da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai naquele momento, e é só a gente que recebeu aquilo, ninguém mais. Tá. Então, eu queria dizer, então tá claro para vocês que o inconsciente tinha que se manifestar, tinha que ser escondido. Mas como a gente não dá conta de esconder quem a gente é, isso aparece para quem sabe ver. Eu estou chegando lá, eu estou conseguindo. Quando eu falo para vocês aceitar o elogio, que é uma grande coisa,
A gente não podia aceitar o elogio. Nossa, que vestido lindo! Ah, comprei na liquidação. Ou a gente tinha que disfarçar o nosso prazer. O que era bonito era você falar que foi difícil, que você lutou muito. Quando meu primo me dando os parabéns para o meu livro e falando, você batalhou demais, você merece, você se sacrificou. Eu falei, eu me diverti muito, eu me diverti muito. Gente, é um absurdo você não se sacrificar, falar que você se divertiu, entendeu? Então, isso era tido como obsceno, isso é uma obscenidade. Por quê? Porque o que era valorizado pela cultura era a abnegação, a disciplina, o esforço. A diversão, só um tiquinho, muito pouquinho. Se você tiver mais um pouquinho, você disfarça. Prazer, só um tiquinho. Aí, se tiver mais um pouquinho, disfarça, esconde. Tá. Como a gente esconde, ele aparece. E onde ele aparece, da maneira da piada. Por favor, lembrem-se disso, de uma maneira indireta.